Olá, estudantes do nono ano do Ensino Fundamental 2, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Felipe e vim gravar mais uma videoaula de história para vocês, semanal, tá? Hoje, diretamente aqui na escola, né? Tá vendo? Tô com os equipamentos aqui, máscara, óculos, né? Tudo certinho, tá bom? De olho na tela, vamos aqui para o primeiro slide para a gente se inteirar do nosso assunto de hoje. Nós vamos falar, né, ainda sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Vamos finalizar aqui essa parte antes do semestre acabar, né, para vocês entenderem direitinho como que ocorreu aqui os fatos, né? Lembrando que isso é uma visão mais abrangente, né? A nossa videoaula aqui tem uma visão mais abrangente. Se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, aí vocês vão ter que ler e pesquisar também, né? Eu posso indicar várias bibliografias, né? Vários materiais, várias coisas que vocês precisem para entender melhor a Primeira Guerra Mundial, tá? Nós vamos para a parte 3 das nossas videoaulas sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Vamos para o próximo slide para a gente finalizar aqui esse assunto, né, da Primeira Guerra, entender como ela foi se acabando e como que foi ocorrendo as transformações na Europa, né? Vamos fazer uma leitura breve aqui de um pequeno texto, ó. Em 1917, os alemães criaram um bloqueio marítimo para impedir o funcionamento da linha de abastecimento da Grã-Bretanha, principalmente os suprimentos advindos dos Estados Unidos. Dessa forma, navios mercantes americanos foram afundados. O Império Alemão tinha a ciência de que essa estratégia de guerra acabaria por arrastar os Estados Unidos da América, o que aconteceu no dia 6 de abril de 1917, com a declaração de guerra contra a Aliança. Então, gente, a estratégia da Alemanha, lembra? O Império Alemão, junto com o Império Austro-Húngaro e a Itália, né, estavam fazendo, né, o conflito, né, contra a Tríplice Entente, né, que era lá a Rússia, né, a Inglaterra e a França, né? E aí os Estados Unidos não tinha entrado na guerra ainda, né, até então. E a Alemanha, o Império Alemão, para forçar, né, que uma grande potência, né, entrasse na guerra também, né, para poder batalhar ali com eles, faz esse bloqueio marítimo, né, essa espécie de bloqueio marítimo, né? E o Brasil também foi atingido, né? Alguns navios brasileiros também foram bombardeados, né? Foram danificados, afundados. E aí o Brasil também vai entrar nessa disputa, né? Na Primeira Guerra. Os Estados Unidos e o Brasil entram na Primeira Guerra também, né? E os Estados Unidos até anteriormente, né? Até antes de 1917, tinha contribuído de várias formas, com recursos, com dinheiro, né? Com armamento, né, com munição, mas agora eles vão lutar nas batalhas mesmo, no campo, tá? O Brasil ainda estava ali aquele ritmo de neutralidade, né? Não tinha nada a ver com a guerra acontecendo lá na Europa. Aí a partir da hora que o Império Alemão investe também contra navios brasileiros, né, por conta aí desse bloqueio, o Brasil também ingressa na Primeira Guerra Mundial, tá? Vamos para o próximo slide para a gente entender um pouquinho disso, melhor sobre o Brasil aqui. Ó, aqui nós temos uma fonte histórica no slide. Nós temos uma imagem de réplica em português, né, do decreto número 3.361, de 26 de outubro de 1917, sancionado pelo presidente, o atual presidente da época era o Venceslau Braz, né? Era o antigo vice, né, do Hermes da Fonseca, que tinha vindo antes ali, né? Aí o Venceslau Braz, né, ele sanciona o decreto número 3.361, em 26 de outubro de 1917, em que o Congresso Nacional aprova a declaração de guerra contra o Império Alemão. Então tá aqui, gente, tá vendo? Ó? Assinado, ó, Venceslau Braz Pereira Gomes, né, o presidente da época, assinou o decreto que aprovava a declaração de guerra contra o Império Alemão. Então, o Brasil também se introduz nessa luta, né? A participação do Brasil foi
mais inexpressiva, né? Não teve muita participação na Primeira Guerra, eles não lutaram batalhas memoráveis, nem nada disso. Diferente da Segunda Guerra, né, que o Brasil teve uma participação bem mais expressiva. Mas a participação do Brasil na Primeira Guerra é inexpressiva, né? Em relação à participação dos outros países, até dos Estados Unidos, por exemplo, que entra, né, tardiamente, né, na Primeira Guerra. Vamos para o próximo slide, para a gente entender o que acontece também na outra frente, né? Nós estamos falando aqui de América, né, dos Estados Unidos, Brasil, né, da entrada desses países na Primeira Guerra. Mas vamos falar também agora da saída de um potente aliado, né, ali da Tríplice Entente, né, que era a Rússia, né, gente? A Rússia estava passando por maus bocados internamente, né? Estava passando por várias crises políticas, econômicas e sociais. E nesse contexto, né, a partir de um regime czarista também, né, nesse contexto é criado o Partido Operário Social Democrata Russo, né, que é um partido que fazia oposição à monarquia czarista, né? O que era a monarquia czarista? O czar era uma espécie de rei russo, né? Um rei que controlava ali o Império Russo, né, chamado de czar, por causa da cultura russa, né? E ele tinha um regime absolutista, né, onde só a monarquia czarista tomava ali as principais decisões, né? Não tinha parlamento, não tinha nada disso, era um regime absolutista, chamado de czarismo, né? Aí surgiu esse Partido Operário da Social-Democrata Russo, né? Partido Operário Social-Democrata Russo, né? Que tinha orientação marxista, né? O que é o marxismo? É a doutrina, né, que veio depois do pensador filósofo Karl Marx, né, que propunha um sistema em oposição ao capitalismo, no caso o socialismo, né? Então, ele é de orientação marxista, esse partido, defendia o fim da propriedade privada e apregoava um governo formado por trabalhadores. Então era um partido operário, visando mais a social-democracia russa, né? Que até então o regime czarista era absolutista, como eu disse para vocês, né? Era um regime ali ditatorial, não tinha o que escolher. Então esse partido nasce, né, em apoio aos populares, aos operários principalmente, que estavam ali sofrendo com esse regime czarista, né, que era um regime opulento, que gastava muito da União, né, por causa da nobreza, sustentar a nobreza, os palácios, a rotina dos nobres, né? Aí a Rússia ainda entra na Primeira Guerra, uma coisa que os russos não queriam, né? Os russos queriam que o governo arrumasse ali o país primeiro, né? Depois o pessoal vê esse negócio de guerra, mas não, o czar quis entrar na Primeira Guerra Mundial, as coisas complicaram ainda mais, a crise se instaurou ainda mais, né? E a Rússia teve que sair da guerra. Aí em 1917, com o caos total ali formado, né, na Rússia, a crise ali, né, borbulhando nos caldeirões russos, em 1917, né, aí a Rússia sai da Primeira Guerra, né, porque já tinha feito a sua revolução também, né, que aconteceu em 1917, no mesmo ano ali, né, acontece a chamada Revolução Russa, né, que a gente estuda bastante, né, e eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Vamos para o próximo slide. Vamos entender aqui, ó. Partido Operário Social Democrata Russo. A formação dele, ele foi formado em 1898 por alguns intelectuais, né? Conseguiu maior expressividade, acabou reunindo várias propostas antagônicas, né? Muita gente com pensamento diferente ali, mais focado, né, numa política mais social, né, diferente do czar. O czar era absolutista. E aí dividiu-se ali em dois grupos, né? O pessoal tinha ideias diferentes,
comungavam de um bem maior, mas tinham ideias diferentes. Aí se formou a minoria, que eram os mencheviques, que pregavam uma revolução nos moldes franceses e tinham como principal líder o Martov, que é esse cidadão aqui do lado do Lenin, né? Esse pessoal era mais moderado, né? Os mencheviques queriam ainda fazer alianças com a burguesia, né? O czarismo, fazer uma implantação de socialismo de forma mais pacífica, né? Tudo ali mais tranquilo, né? Agora, os bolcheviques, né, que é a outra vertente do partido, que tinha a sua maioria, queria a implantação do socialismo mediante a luta armada, né? O grande líder era o Lenin, né? Como vocês podem ver aqui, o famoso Vladimir Lenin. Eles defendiam uma revolução socialista com participação de operários e camponeses, os bolcheviques. E defendiam também o caráter revolucionário do partido e a disciplina como forma de se atingir o poder. Então, os bolcheviques eram mais, digamos assim, radicais, né? Os mencheviques eram mais moderados. Os bolcheviques eram maioria dentro do Partido Operário Social Democrata. Os mencheviques eram minoria, tá? E aí eles iam contrabalanceando ali as ideias. Mas aí estoura a Revolução Russa, né? Como eu falei para vocês. Em 1917 acontece a Revolução Russa e a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. E dentro da Revolução Russa, os bolcheviques tomam o poder, tá? Então os bolcheviques se elevam aí ao poder, né? E os mencheviques não conseguem chegar lá, né? O grande líder passa a ser o Vladimir Lenin, tá bom? Vamos para o próximo slide, para a gente entender um pouquinho mais aqui, ó. Como eu falei para vocês, em 1917 acontece a Revolução Russa, né? Tem a Revolução de Fevereiro, primeiramente. É um processo, né, gente? Não acontece só numa data. Vai acontecendo vários acontecimentos no ano de 1917 que terminam nessa revolução. Em fevereiro tem várias revoltas. O czar Nicolau II é derrubado, né, do poder. O czar Nicolau ali, ele cai, né? Mas ele ainda tenta promover um tipo de controle ali, né? Ele cria um parlamento, né, chamado de Duma, para poder discutir ali as necessidades da Rússia com os partidos políticos, o povo. E os bolcheviques, né, criam também organizações próprias, né? Sindicatos ali próprios que são chamados de sovietes, né? São organizações, como se fossem agremiações ali, onde os intelectuais se reuniam com os trabalhadores, né? E estava ali formando uma espécie de sindicato já, né? Para todo mundo ficar ali inteirado, né? Continuar a luta. E aí o czar ainda tenta, né? Ainda tenta ali criar um parlamento, deixar o pessoal mais feliz, né? Agora não vai ser só o regime czarista, vai ter um parlamento, a Duma, né? Mas não adianta. O czar Nicolau, ele é derrubado do poder, né? E em outubro, né? A gente falou de fevereiro. Aí vem outubro, os bolcheviques implantam um sistema socialista de governo. Eles realmente tomam o poder de fato, né? Tiram os remanescentes ali do czarismo, do poder, assumem o controle de tudo, né? E aí vai começar a guerra civil entre o pessoal que não queria a revolução socialista, que é o Exército Branco, né? E o pessoal que queria a revolução socialista, que é o Exército Vermelho. E aí em 1918 a guerra se finda, né? Acaba a guerra civil russa, né? E a Rússia finalmente se torna socialista, né? Agora há um governo, a partir de 1917, 18 ali mais ou menos, a Rússia é declaradamente ali socialista a partir dessa data, né? E aí o Lenin assume o poder, o Vladimir Lenin, né, como secretário ali nacional do partido, né, o cargo máximo, lidera a Rússia, né, nesses anos, mas ele vai morrer logo depois, né? Pouquinhos anos depois o Lenin tem um derrame e morre, né? Coisa de 4, 5 anos ali se passaram. Mas enquanto ele estiver no poder,
né, ele vai ali tentar implantar um sistema bem diferente do que a Rússia tinha vivido até então, né? O que era uma monarquia czarista, né, absolutista, comandada por um só homem, né, um czar com sua família real, né? Aquilo deixa de existir. Agora, a Rússia, a partir de 1924, vai se transformar em União Soviética, né? E vai ser o país aí que é o primeiro país onde teve uma experiência socialista, né? O primeiro a fazer aí a sua revolução em 1917, tá bom? Então vamos para o próximo slide para a gente fechar aqui a Primeira Guerra, né? Então a gente viu até agora o que aconteceu. Estados Unidos entra na guerra em 1917, né? A Rússia sai da guerra em 1917 também e acontece a Revolução Russa, né? Aí os bolcheviques tomam o poder porque a Rússia estava vivendo uma grande crise econômica, humana na época, né? Miséria, fome, estava tudo ruim. Aí eles saem da guerra e se faz a Revolução Russa. E agora a gente vai ver o finalzinho, né? Como que isso terminou, como que a Primeira Guerra terminou de fato ali para ambos os lados. Vamos fazer uma leitura aqui, ó. A partir de 1917, os Estados Unidos decidem entrar em campo de fato e lutar ao lado da Tríplice Entente. Lembra? A Tríplice Entente era Inglaterra, França, Rússia e agora os Estados Unidos. A Rússia está fora e está os Estados Unidos no lugar. Depois de uma ofensiva alemã, em 1918, ao longo da Frente Oriental, os aliados forçaram um recuo dos exércitos alemães em uma série de ofensivas de sucesso. E as forças dos Estados Unidos começaram a entrar nas trincheiras. Então, olha só, a Rússia tinha saído, os Estados Unidos entrou e deu um gás aí para o pessoal, os aliados, né, o pessoal da Entente ali, né, que estava contra, né, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, né, que eram ali da Tríplice Aliança, né? Então, os Estados Unidos deu uma encorpada ali na luta e conseguiram, né, ali vencer o principal inimigo, que era o Império Alemão. A Alemanha, que teve o seu próprio problema com os revolucionários, neste ponto concordou com o cessar-fogo em 11 de novembro de 1918, episódio mais tarde conhecido como o Dia do Armistício. A guerra terminou com a vitória dos aliados, né? A guerra terminou com a vitória dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. A Rússia tinha se retirado, fez sua revolução e agora era um país socialista, né? E aí o Império Alemão foi desfeito, né? Virou Alemanha, mas perderam vários pedaços de terra, né? Que eles tinham ali propriamente afanado dos outros territórios europeus. O Império Austro-Húngaro também é desfeito, né? Acaba o Império Austro-Húngaro e aí é redividido em vários países ali da Península dos Balcãs, ali próximo, né, da Península dos Balcãs, ali próximo ao leste europeu, né? Aquilo ali tudo acaba também. E o Império Otomano também, que a gente falou, né, gente? Em 1922, o Império Otomano também, que já estava no seu fim, né? Lembra que a gente falou que tinha aqueles problemas na Península dos Balcãs, né? Estava cheio de problema ali, vários países queriam sua independência, né? Então aí em 22 o Império Otomano também acaba, né? Então essas foram as consequências da guerra, além de muitas mortes, né, pessoal? Terror, né? Mortes, massacres, né? Vários corpos, né, espalhados pela Europa inteira, milhões de pessoas morreram, né? A guerra, infelizmente, né, só traz o mal, né? Só traz a derrota para ambos os lados, porque ambos os lados perdem soldados, perdem civis, têm seus territórios destruídos. Só os Estados Unidos que não, né, gente? Os Estados Unidos nunca teve nenhum território destruído em guerra, né? Com exceção do Pearl Harbor, mas na Segunda Guerra, né? Mas nem era lá dentro do país, era uma ilha. Então os Estados Unidos é mais esperto, né? Eles entram na guerra quando a guerra já está indo para o final, né? Eles costumam entrar nas guerras desse jeito, né? Já com a guerra se finalizando, né? A Segunda Guerra é a mesma coisa, né?
Mas na Europa, por exemplo, né, falando de Europa, só trouxe terror. Fome, miséria, crise econômica, os países ficaram endividados depois, pagando as multas da guerra, enfim. Tudo, gente. Guerra não é bom, não. Né? É bom quando acaba, tá? Mas é isso, tá bom? E aí, depois os Estados Unidos ingressa na frente de batalha, a guerra também acaba terminando mais rápido. Em 1918, em 11 de novembro, a Alemanha, né, assina o tratado, né, e do cessar-fogo, concordou com o tratado de cessar-fogo, e vem aí o dia do armistício, né, e a guerra termina com a vitória aí dos aliados, tá? Inglaterra, França, Estados Unidos, tá bom? E é isso, pessoal. Vamos para o próximo slide. E acabou a nossa videoaula, olha que maravilha. Nossa videoaula está finalizada, tá? Obrigado por assistirem até o final. Se cuidem, fiquem em casa e qualquer dúvida eu estou à disposição nas minhas mídias sociais. Me chame lá, tá bom? Um abraço, bons estudos, tchau!